Importa também perceber o que foi dito sem usar palavras, através de gestos, interjeições e hesitações, e para isso contamos com a ajuda de Rui Mergulhão Mendes, analista de comportamentos e também da comunicação. Bom dia, bem-vindo. Rui, muito bom dia. Começamos por Pedro Nuno Santos, que foi muito mais próximo do estilo que lhe é característico e que também faz lembrar os tempos como Ministro das Infraestruturas. O que é que isto transmite para quem ouve Pedro Nuno Santos e como podemos analisar esta mudança de comportamento, de abordagem, tendo em conta todos os outros debates? Bom, acho que este debate serviu para uma mudança dos dois e Pedro Nuno Santos trouxe, de facto, uma mudança mais radical, veio mais ligada àquilo que é a sua forma de comunicar de base, que nos estávamos habituados a ver enquanto governo, deixou de estar mais plastificada, acho que se soltou mais, veio tentar trazer uma comunicação ligada mais à imperatividade, àquilo que é o fazer, à ação, e acho que nesse sentido conseguiu transpor aquilo que era uma barreira que estava a prejudicá-lo na sua comunicação. Mas fê-lo agora porque sabia que defrontava o principal opositor? Eu acho que fê-lo agora porque veio a corrigir uma série de aspectos que tinham que ser corrigidos na sua comunicação. Eu vou dar um exemplo que ocorreu pelo menos 2 vezes, ele dizer eu peço desculpa, para depois de seguir dizer não, eu não peço nada de desculpa, o que eu quero é fazer isto, o que eu quero é dizer isto. Foram aspectos que foram tidos como pontos relevantes negativos naquilo que ele trazia ao longo desta caminhada e que foi retificando. Continua com um handicap, acho eu, relativamente à questão da voz, que ele poderia facilmente treinar e que não lhe dá uma assertividade que acompanha com o resto daquilo que são os movimentos, daquilo que é o corpo, daquilo que é, inclusive, é o seu conteúdo verbal. Acho que poderia ser um aspecto que ele corrigiria e que facilmente poderia, com treino, fazê-lo. Talvez dar mais ênfase a esse treino do que àquilo que se fala, do que são os media trainings e dos posicionamentos que tentam balizar os políticos para a comunicação, que muitas vezes tiram-lhes a espontaneidade e aquilo que é a relação. Eu acho que o Pedro Nuno Santos pode, de facto, aceitar o conselho da sua mulher de ser autêntico, de ser genuíno na comunicação, mesmo sabendo que pode, com esse seu estado emocional, às vezes trazer alguns aspectos mais negativos, com os parodiantes a fazer algumas graças sobre isso, mas acho que lhe traz, de facto, mais autenticidade e que ele tem a ganhar com isso. Já lá vamos a essa questão, até porque tudo é treinável, é praticável. Importa olharmos agora também para Luís Montenegro. Que tendências no comportamento e nas atitudes é que lhe saltaram mais à vista? Olha, o Luís Montenegro foi uma agradável surpresa o início desta campanha, porque deixou de ser, ou passou a ser uma pessoa mais aberta na sua forma de expressão, de comunicação, passou a criar uma melhor relação com o outro, uma melhor ressonância emocional com o eleitorado, mais sorrisos, expressões faciais mais amplas, mais calmo na sua comunicação, que eram, ao fim e ao cabo, uma contradição daquilo que tinha sido o Luís Montenegro antes deste processo eleitoral. Reverteu este papel no debate de ontem, não consigo perceber porquê. Acho que ele só tinha a ganhar em continuar a manter aquele registro. Julgo que poderia e caberia a ele manter e baixar o nível daquele debate. Pode haver sempre uma tentativa de um dos membros do debate de balizar qual é o registro que quer e julgo que se tem vindo para um registro mais baixo ele ganharia mais com isso do que manter um registro mais alto e mais crispado, onde o Pedro Nuno Santos, neste caso, acho que levou com maior imperatividade aquilo que ele tinha para comunicar. Nós vimos muitas vezes Luís Montenegro a não responder diretamente às perguntas que lhe eram feitas. Também é possível fazer uma leitura desse comportamento? Claro que sim, esse é um tema e fugiu ali a 2 ou 3 questões centrais. Já se sabia que, aliás, eles vinham preparados para alguns recados uns aos outros. Esse foi um dos temas que gerou um tabu, se diz ou não o que se vai passar após o dia 10 de março. Acho que deveria esclarecer, era um ponto, mas isso sou eu que, do ponto de vista da comunicação, não do ponto de vista político. Ele também trazia alguns recados para dar e quando toca, por exemplo, nos casos de Sócrates, conseguimos ver Pedro Nuno Santos com uma expressão de aversão e de raiva, quase como sentindo, mas porque é que me estão aqui a trazer um caso destes? Acho que um momento desnecessário. Aliás, acho que os momentos de alguma picardia não trazem e não colhem o melhor.
Nós temos que ver o framing em que cada um deles comunica e volto aqui a uma questão que eu acho que prejudicou o Luís Montenegro, é assentar a comunicação num framing negativo. Muito de crítica Então deixe-me só já lançar aqui a nossa última pergunta, porque vai um bocadinho nesse sentido. Okay. Porque tudo o que são gestos, palavras, forma de comunicar, tudo é treinável. Aquilo que lhe pergunto, e no sentido disso que nos estava a explicar, tudo o que vimos ontem foi genuíno ou houve de facto aqui algum planeamento, algum treinamento para aquilo que aconteceu ontem? Ora, é uma excelente pergunta. Eu acho que o treino e aquelas questões que nós estamos muito habituados a ver e ouvir falar do media training, não nos traz uma autenticidade, muitas das vezes, naquilo que são os nossos processos de comunicação. Ficamos ligados àquilo que nós temos que fazer, em detrimento daquilo que nós temos efetivamente que comunicar. Eu acho que nós temos que ser autênticos na comunicação. É lógico que eles vêm balizados naquilo que devem comunicar e acho que as máquinas dos partidos aqui também devem alinhar. Permita-me apenas interromper, porque víamos muitas vezes os líderes a escolher os papéis que deveriam mostrar, em que altura o deveriam mostrar, quase para comprovar as declarações. E isso é um bom sinal disso, onde se perde a fluência da comunicação e onde se perde quase que a autenticidade. O André Ventura, que não é aqui chamado ao caso, mas recorre muito a trazer documentos de fora para mostrar, quase que amplificando aquilo que está a comunicar e aquilo que está a dizer. O que eu julgo é que eles devem centrar, de facto, a sua comunicação numa autenticidade. Foram autênticos ontem nas comunicações. Não posso dizer que haja aqui grandes discrepâncias entre aquilo que o corpo comunica e aquilo que eles diziam. Vimos momentos onde, bons tanto de um como do outro, que comunicavam, estabeleciam um bom contacto ocular, as mãos amplificavam bem aquilo que estavam a dizer. Alguns momentos de maior recato, mãos entrelaçados, dedos puxados ou mão junto ao corpo, não comunica tanta assertividade ou tanta expressividade. O Pedro Nuno Santos tem um bom momento quando fala para os pensionistas e fala diretamente para a Câmara. Estabeleceram bons contactos oculares entre eles quando tinham que o fazer. Por vezes apontavam só com a mão, vinculando com quem é que estavam a falar e mantinham o contacto com o pivô. A dados momentos, até o pivô teve necessidade de fazer algumas intervenções relativamente aos tipos de respostas e a centrar e a focalizá-los naquilo que eles deveriam, de facto, responder. Rui Mergulhão Mendes, obrigada pelo seu contributo. Tenha um bom dia. Obrigado, eu.